Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário, desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conta, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos, mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Emmanuel. Bom, mais uma semana da realização desse projeto, o Evangelho por Emmanuel, de maneira virtual. Tão logo o CEPAC retome as atividades normais, o projeto vai voltar para os domingos, às 18h30, normalmente naquela casa. Mas, enquanto isso, a gente vai continuar fazendo e disponibilizando semanalmente um estudo. Hoje, em função da Páscoa, em função da Paixão do Cristo, em função do calendário do momento, nós vamos até repetir um texto que já foi feito há uns 2, 3 anos atrás. Esse texto é do livro Fonte Viva, capítulo 97, que chama A Palavra da Cruz. Mas como tem outros textos também, falando dessa época, falando da mensagem da cruz, nós demos um nome para essa semana. É A Paixão do Cristo por Emmanuel, em homenagem ao projeto, em homenagem a esse estudo do Evangelho por Emmanuel. Então hoje é A Paixão do Cristo por Emmanuel, e o texto base é do livro Fonte Viva, capítulo 97, A Palavra da Cruz. O texto Emmanuel escreve a partir de um versículo de uma carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Esse é o versículo e já começa a falar de uma mensagem da cruz, né? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, né? Essa morte, esse sofrimento é loucura para quem morre também, para quem não enxerga a vida além dessa morte na cruz. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para quem entendeu essa mensagem além da morte, ela é a vida. Ela vem mostrar a eternidade, ela vem mostrar a imortalidade da alma. E Emmanuel fala isso com toda a beleza que ele sempre coloca nos seus textos. Ele começa assim o texto. Esse é a palavra da cruz, Fonte Viva, capítulo 97. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário, desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível.
Então essa cruz tem uma mensagem, e a mensagem da cruz foi dolorosa em todos os tempos. Até hoje, a mensagem da cruz que chega para a gente é a mensagem da crucificação, a imagem da dor, a imagem do sofrimento, né? Mas ele diz, Emmanuel começa a discutir essa mensagem do novo que vem a partir dessa mensagem inicialmente dolorosa, né? Ele diz, do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. Desse processo de crucificação do Cristo, desceu para o mundo, nós compreendemos isso, essa voz que veio a partir da crucificação, ela foi a princípio desagradável e incompreensível, porque nós não compreendemos a mensagem que ela trazia, a mensagem da cruz, né? Ela é desagradável porque ela era de dor, de sofrimento, de morte, de sangue, de cruz, e ele começa a pedir para a gente começar a avaliar sobre outro aspecto, né? E continua no texto. No martírio do Mestre, situavam-se todos os elementos de negação, né? Ele diz, o abandono, olha como é de dor, né? Além da imagem da cruz, do sangue, do sofrimento, de tudo aquilo, tem a mensagem, né, do abandono dos amados. O Cristo ficou sozinho na cruz, da sede, aquela cena do vinagre na boca do Cristo para matar a sede. Olha como aquilo é doloroso para quem assiste, né? Ver o Cristo sozinho, abandonado, com sede. A capitulação irremediável, a morte, não tem como, não tem o que fazer, né? O perdão espontâneo que ele perdoava a todos, que expressava humilhação plena, o sarcasmo ridículo entre ladrões, a derrota sem defensiva, a morte infamante. Todos esses fatores aqui, colocados do ponto de vista do mundo, é uma grande derrota. Mas o Emmanuel começa a colocar isso não como derrota, isso como instrumento de ensinar alguma coisa a mais, de tirar um proveito. O Cristo não teria passado por isso de maneira gratuita para mostrar sofrimento por um planeta já cheio de aflições. A intenção não era mostrar sofrimento, não era fazer sofrer mais. E o Emmanuel vem com esse parágrafo, com essa afirmação, ó. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da redenção eterna. Então esse fracasso, esse abandono, essa sede, essa capitulação, esse perdão que parecia covardia, o próprio Judas, né? Todo mundo, imagina, a gente olhando com os olhos de hoje, depois de 2000 anos, a gente começa a tirar esse desagradável e esse incompreensível da imagem da cruz, da crucificação, da paixão do Cristo, porque irmãos mais velhos em experiência espiritual têm trazido para a gente outras interpretações. Uma interpretação que o Cristo usa esse fracasso aparente, essa aparente derrota, para mostrar uma grande vitória. O próprio Paulo de Tarso disse que sem a cruz, a missão do Cristo não teria sido completa, porque precisou da cruz para definir a morte do corpo do Cristo, para ele voltar. E aí os discípulos compreenderam no seu retorno que o Espírito era imortal. Ele trouxe um novo elemento, o elemento espiritual, o Espírito imortal. Esse foi o ensinamento. Sem essa morte na cruz, como teria vindo esse ensinamento? Aí começa a fazer sentido algumas afirmações do Cristo, né? Muitas moradas na casa do Pai, meu reino não é desse mundo. As coisas começam a fazer sentido. Inclusive para a gente que até hoje vê nessa cruz apenas a derrota, apenas a morte, apenas o sangue, apenas isso, o abandono, a sede, a capitulação do Cristo, é preciso começar a ver qual é a mensagem da cruz. E a mensagem de alegria, né? O Cristo usa esse fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna. E esse caminho é caminho do Espírito. E é o caminho do Espírito imortal, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Esse eu é o princípio inteligente. Então o princípio inteligente não se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e a sublimação de si próprio. No mundo tereis aflições.
mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nesse momento aqui, Jesus venceu o mundo. Ele estava acima de todas essas coisas, com grande domínio espiritual. Ninguém viu o medo de Jesus, ninguém viu a covardia de Jesus. Pelo contrário, em cada minuto era uma lição nova. Uma lição que até hoje a gente não compreendeu. Por isso a doutrina, o Emmanuel, ele tenta ir mostrando, sem condenar, sem ridicularizar nenhuma imagem que a gente tenha, mas ele quer que a gente aperfeiçoe a compreensão dessa mensagem da cruz, dessa palavra da cruz, como está no texto. Qual foi a palavra da cruz? O que a cruz disse? Que o Cristo morreu? A cruz disse que o Cristo não morreu. Está vivo, está presente. Então o que eu faço para guardar a mensagem da cruz? Eu me prender à imagem da cruz, do crucifixo? Eu preciso buscar essa mensagem. Aí nós trouxemos um outro texto, que chama Glória Cristã, do Emmanuel, que ele fala um pouco disso também. O que foi derrota na minha vida? O que foi vitória na minha vida? Nessa cruz a gente achou que foi a grande derrota do Cristo. Mas ele ensinou a grande vitória, esse grande caminho, de vencer cada uma dessas coisas, de suportar cada uma dessas coisas, de passar por cima e se aperfeiçoando em cada uma dessas coisas. E ele não fez porque precisava, ele fez para mostrar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha esse texto do Glória Cristã, como ele diz, e tem correlação com o texto que a gente está falando, a palavra da cruz. O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, glórias do orgulho nos pergaminhos brazonados, glórias da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro, antes da morte. A ciência cristaliza as glórias que lhe dizem respeito nas academias isoladas. As religiões sectaristas guardam suas glórias nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Olha quanto tipo de glória que o Cristo veio mostrar que não era. Ele não veio trazer a glória da vitória do sangue. Meu reino não é desse mundo, porque o reino dele não era o reino que saía matando ninguém, escravizando os vencedores. Ele não quis mostrar essa glória sanguinolenta. Não era a glória da avareza, não era a glória de quem queria ter muito, de quem queria o poder, de quem queria o dinheiro. Era outra glória. Olha, a grande derrota que a gente enxergou era o caminho de grandes vitórias para a nossa vida. As glórias da vaidade, nos prazeres do mundo, também não era essa que o Cristo veio mostrar. A glória da ciência, nas suas academias fechadas, isoladas, não era essa glória. A glória das religiões sectaristas, né, mostrando pompas externas e o proselitismo, não era nenhuma dessas glórias. Aí ele diz, num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, olha que ele chamou essas glórias de glórias fáceis. E elas já não são fáceis. Imagina o que é a glória do cristão. Imagina o que é essa mensagem da cruz. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, negar a si mesmo, diminuir o egoísmo, pegar cada um a sua cruz e seguir o Cristo, não é brincadeira, não é para essas glórias. Não é para a glória sobre a vitória sobre o irmão, sobre o orgulho, sobre a avareza, sobre a vaidade da ciência, sobre a religião sectária, não é isso. A glória do cristão é mais profunda. Ela é tão profunda que há 2000 anos a gente tenta entender a glória da cruz, a mensagem da cruz, e a gente tem dificuldade. É preciso aparecer espíritos como esses, que vão mostrando para a gente aos poucos, e a gente vai descobrindo nessa dor, nessa cruz, na lança, no sangue, quando a gente começa a descobrir a força, a fortaleza, a nobreza, né? A grandeza, a força moral de um espírito que passou por tudo isso. Com os olhares do mundo, parece que está tudo invertido, parece abandono, sede, capitulação, humilhação, sarcasmo, derrota.
Como é que a gente vai ver vitória onde os olhares do mundo, que são os nossos olhos, não enxergam só derrota? É difícil fazer esse movimento. A glória do cristão é mais profunda, ela é mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre o lado inverso dos triunfos mundanos. Onde foi que eu tive derrota? Onde foi que eu tive vitória? Quando a gente faz uma recapitulação da nossa vida, da nossa própria vida, a gente vai ver que em momentos que a gente imaginou que foram momentos de grande vitória, nós tivemos imensas derrotas. Em outros momentos, onde o mundo achou que a gente teve grandes derrotas, nós tivemos grandes vitórias. Então é questão de avaliação. Onde estão as minhas vitórias? Onde estão as minhas derrotas? Depende da capacidade de avaliar. Se eu olhar com os olhos, eu preciso ter olhos de ver, o Cristo já falava. Se eu olhar com os olhos do mundo, as vitórias foram onde eu ganhei dinheiro, foi onde eu ganhei poder, foi onde eu ganhei prestígio, foi onde eu fiquei mais orgulhoso, foi onde eu fiquei mais avarento, foi onde eu fiquei mais egoísta. Mas em algumas vitórias que eu fiquei mais manso, que eu fiquei mais humilde, que eu enxerguei o outro, essa para o mundo talvez tenha sido grandes derrotas, mas do ponto de vista do espírito, talvez tenha sido minhas maiores vitórias. Então eu começo a repensar toda a vida. Então repensar a cruz é repensar a própria vida. Repensar as palavras, a mensagem que a cruz deixou para a gente, é repensar a nossa própria vida. É repensar onde eu vou buscar agora minhas próximas vitórias e onde serão minhas próprias derrotas. Vencer a mim mesmo começa a ser uma outra meta. Não é mais minha meta vencer o outro, chegar antes dele, ser mais forte que ele, ser mais poderoso que ele. A minha meta agora passa a ser vencedor de mim mesmo. Na lógica do mundo, isso às vezes é ser derrotado, porque dar outra face para quem bateu em uma face, no mundo é covardia, no mundo é medo. Agora, dar a outra face passa a ser perdão, passa a ser a força moral, e a gente começa a ver com os olhos invertidos. Por isso ele diz que a glória do cristão é mais profunda, não é superficial com os olhos da matéria, com os olhos do que morre. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre o lado inverso dos triunfos mundanos. A gente lembra da música. É dando que recebe, é perdoando que é perdoado, é morrendo que se vive. Olha como parece tudo invertido. São dois lados da moeda, o lado material e o lado espiritual. Eu só tinha olhos para o princípio material. O princípio material trouxe para mim uma lógica na vida. Agora, o elemento espiritual, que o Cristo mostrou com a sua ressurreição e com a morte, traz para mim um novo modelo de avaliação do mundo. É a avaliação do ponto de vista espiritual. Raros conseguem vê-lo com os olhos mortais. Aí ele diz, entretanto, o Emmanuel, nesse texto, Glória Cristã, entretanto, essa glória, a glória cristã, essa mais profunda, essa que a gente não enxerga fácil, ela é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. Então, essa glória, o mundo não me dá e nem me toma. Lembra daqueles cristãos? Lembra quando o algoz do Paulo, ele falou, não, você pode bater no meu corpo, você pode tirar a vida do meu corpo, mas você não tira a vida do meu espírito. Olha que força que ele adquiriu. Olha o que ele está dizendo. O mundo não dá. Então eu não tenho mais medo do Pilatos, eu não tenho medo mais do Caifás. As coisas do mundo, eu tenho respeito por elas, mas eu não tenho mais o temor. Por isso disse o Cristo, eu venci o mundo. Eu venço o mundo quando essas coisas do mundo não me dominam mais. Quando eu domino essas coisas do mundo, da matéria. Mas esse mundo também não me tira. Porque você pode me tirar a vida material do corpo. Mas você não tira a minha vida, que a minha vida não te pertence. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo. Aí você traz a mensagem da cruz para dentro do coração. Aí é esse o testemunho que ele está falando. Mas ali eu trouxe
um versículo de uma carta de Paulo que exemplifica isso que a gente está falando. Nesse primeiro texto, a palavra da cruz, que a gente viu a mensagem dolorosa em todos os tempos, e que o Cristo usa o fracasso aparente para trazer as grandes lições, essa glória cristã que a gente vê que ela é do lado invertido. Aí vem o Paulo e a gente entende melhor o que o Paulo disse. Olha o que o Paulo disse nesse versículo, se a gente olhar com os olhos desses dois textos que a gente viu agora. Foi uma carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. O Paulo estava falando de glória, de sucesso, de vitórias. Olha o que ele disse. Quanto a mim, Paulo, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha a grandeza do que o Paulo disse. Naquela época, olha, ele foi dos pioneiros a entender a mensagem do Cristo. E ele diz, quanto a ele não queria essas glórias do mundo. Ele não queria a glória sangrenta, que ele já, a glória da avareza, a glória da vaidade, a glória do orgulho, da ciência, das religiões. Ele não queria esse tipo de glória. Não aconteça gloriar-me, ele não quer nenhuma dessas glórias. Qual a que ele quer? Senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele entendeu a mensagem de Jesus. É aquela glória da cruz que ele quer. Ele pede que eu não me sinta gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem, Jesus, o mundo está crucificado para mim? Então ele diz nesse momento que o mundo está crucificado para ele, o que ele diz? Eu venci o mundo, eu não tenho mais interesse fundamental no mundo. O que ele diz? Buscar primeiro o reino de Deus. Quando ele diz que o mundo está crucificado para mim, ele aprendeu a buscar primeiro o reino de Deus. E o mundo vem por consequência. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A relação dele com o mundo passa a ser uma relação secundária, porque a relação principal passa a ser a relação com a divindade, passa a ser a relação com o elemento espiritual. Aí a gente começa a dar prioridade para o espírito e não para a matéria, para as coisas que morrem. Ele diz, trago em meu corpo as marcas de Jesus. Nesse momento ele trazia as marcas físicas. Aí Emmanuel pega um outro texto, falando dessas marcas físicas de Paulo, e traz para a marca espiritual. Está no Vinha de Luz, capítulo 8. O Emmanuel diz, nesse outro texto, em cada situação o homem pode revelar uma demonstração do Mestre. Onde estão minhas vitórias? Eu posso revelar, em cada momento da minha vida, eu posso revelar onde é que está o meu interesse, onde é que está o meu tesouro. O meu tesouro está nas glórias sangrentas, o meu tesouro está no orgulho, o meu tesouro está na avareza, porque onde tiver o meu tesouro, aí vai estar meu coração. Quais as marcas que eu deixo? O que adianta eu ficar aqui pregando alguma coisa, se na minha prática do dia a dia, todo mundo reconhece onde estão os meus tesouros? Quando eu paro de falar no púlpito e passo a caminhar, o meu caminhar deixa que tipo de marcas na vida? As marcas de quem corre atrás das glórias do mundo? É incompatível. Eu estou mentindo, todos percebem isso. Então não adianta a mudança exterior, porque a mudança interior que vai falar a pessoa dizer o que o Paulo disse. Não me aconteça gloriar-me, senão na cruz de Jesus. Nessa mensagem, que fala das verdadeiras vitórias, que fala do verdadeiro domínio sobre si. Aí o Emmanuel diz nesse texto, marcas, em cada situação o homem pode revelar uma demonstração do Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua presença pelo caminho. Então são padrões educativos. Então não era derrota, o abandono, a sede, a capitulação, o perdão que parecia humilhação, o sarcasmo ridículo. São padrões educativos. Dar a outra face é um novo padrão educativo. E esse novo padrão educativo, ele disse que era o quê? Que era o caminho. Então seguir esse novo caminho. Como dava para falar desse novo caminho sem a cruz? A cruz foi a morte do mundo. Foi a morte das coisas do mundo. A cruz foi a morte do homem material. A cruz foi o nascimento do homem espiritual. E é preciso nascer esse homem espiritual, e muitas vezes tem que morrer esse homem da matéria, porque vai morrer o que vem do pó, volta para o pó. E essa discussão de morte e vida, para Jesus, é muito ampla.
Em vários textos ele fala sobre isso, e daqui a pouco a gente tem um texto que fala disso também. E no outro texto, o que chama Exortados a Trabalhar, Vinha de Luz 49, o Emmanuel também fala o caminho cristão, a dificuldade do caminho cristão. É pegar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir o Cristo. Ele diz, olha, o cristianismo é campo imenso de vida espiritual. Então ele não diz que o cristianismo é campo imenso de vida material. Então quem é cristão prometendo prosperidade material, está prometendo o que no caminho cristão? Que tipo de glória? A glória do mundo. Então o cristianismo não tem que prometer glória material, porque ele é campo imenso de vida espiritual. E o trabalhador é chamado para a sublime renovação, para fazer exatamente a renovação. Qual a renovação? Ser crucificado para o mundo e o mundo ser crucificado para ele. Como é que eu posso, buscando as glórias do mundo, crucificar o mundo? Eu estou mostrando que o meu tesouro é o mundo. Então eu não estou buscando a Deus sobre todas as coisas. Não estou buscando em primeiro lugar o que é eterno, o que é espiritual. Eu estou buscando em primeiro lugar o que é do mundo. Voltando para o texto de hoje, Emmanuel continua. Ainda hoje, 2000 e tantos anos depois, ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de encarnações de baixo teor espiritual. Quem permanece ainda hoje interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual? Os mortos. Os que estão mortos. Nós que estamos mortos. Para aqueles que o Cristo falou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então quem está interminavelmente, quem permanece interminavelmente no baixo círculo de teor espiritual, está no mundo. O mundo é seu tesouro. Continua morto para o espírito e vivo para o mundo. Não recebeu a sua cruz. Aí ele diz, semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Olha aí. Eu, apaixonado pelas vitórias do mundo, eu mantenho várias encarnações de baixo teor espiritual, que isso é morte espiritual. Então eu sou morto do espírito, eu não tenho olhos para ver isso. E essas criaturas estão mancomunando-se com a morte. Eu estou de acordo com a morte, eu vou permanecer morto. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Eu continuo morto. Entre os mortos. Alguém tem que sobreviver. Quem vai ficar vivo entre os mortos, né? E quando eu permaneço assim, eu extermino as mais belas florações do sentimento. A mensagem da cruz é mensagem de vida. É mensagem de onde surgem essas mais belas florações do sentimento. É o amor, que é o Evangelho. Aí eu vivo. Né? Aí eu lembrei desse texto que está em Mateus 8, 22, quando Cristo fala lá, né? Segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Então, quem são os mortos? Onde é que estão os crucifixos desses mortos? Onde é que está a imagem desses mortos? Onde é que está a mensagem da cruz para esses que continuam mortos, trazendo um Cristo morto? Num crucifixo, num anjo, num santo, numa qualquer coisa. Por que o meu Cristo ainda está morto? Por que eu matei o meu Cristo? Por que o meu Cristo não sobrevive? Por que agora na Semana Santa? Por que agora nessa Páscoa? Por que agora o meu Cristo não vive? Por que o Cristo permanece morto? Porque eu estou morto. O Cristo não tem nada com isso, ele está vivo em quem está vivo, e ele está morto em quem está morto. Só que ele para quem está morto, ele está morto, mas espera reviver. Mas vai reviver no coração de cada um. Aí cada um ressuscita em Jesus, que permanece sempre vivo, de todas as formas. Aí, falando deixa que os mortos enterrem os seus mortos, o Emmanuel escreveu um outro texto, Acorda e Ajuda. Está no Fonte Viva 143. Ele diz, comentando essa passagem, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Olha o que ele diz. Emmanuel, Jesus não recomendou ao aprendiz, quem é o aprendiz? Somos todos nós. E o que a gente está aprendendo? Essa mensagem da cruz que a gente não consegue aprender.
Né? Então, para todos nós aprendizes que tentamos aprender a mensagem dessa cruz, ele não disse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres. Ele disse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Aí ele faz a diferença. O cadáver é carne sem vida. Um morto é alguém que se ausenta da vida. Então ele diferencia. O cadáver é carne sem vida. É a matéria que volta para o pó. Agora, o morto é alguém que se ausenta da vida. Eu me ausento da vida por quê? Porque eu permaneço interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Então, quando eu estou interminavelmente ligado a esse círculo de reencarnações de baixo teor espiritual, eu estou morto. Eu estou morto porque eu me ausentei da vida. De que vida? Da vida eterna. Dessa vida que Cristo mostrou com a crucificação. E eu vejo um Cristo morto. Como é que eu posso matar o Cristo na crucificação? Foi ali que ele nasceu. Foi ali que ele mostrou a vida eterna. Foi ali que ele mostrou que o Espírito é imortal. Como eu posso ter a imagem de um Cristo morto exatamente no momento que ele mostra para toda a humanidade que ele está vivo? Eu, por exemplo, não posso ser espírita se eu não enxergar na crucificação a grande vida de Jesus. Porque é ali que ele provou para todo mundo, quando ele reaparece, quando ele se mostra de novo para as pessoas, que as pessoas, nossa, é verdade. Imagina, se eu fosse discípulo de Jesus, naquele momento acreditando nas coisas do mundo e visse meu grande líder, meu grande ídolo ser crucificado e sucumbir, eu ia falar, nossa, medroso, covarde, não aguentou, morreu, né? Eu ia ter essa ideia. Aí depois ele aparece 2, 3 dias depois, me desejando paz, aí eu falo, nossa, caiu a ficha. Qual era a ficha? Eu não morro, você também não vai morrer. Era essa a lição da imortalidade. Então, voltando para o texto de hoje, o Emmanuel continua. Essas pessoas que são esses mortos, esses que continuam interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual, esses dominam a muitos, mas são incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz, tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, muitas vezes, à maneira de aranha encarcerada pelas próprias teias. Olha como ele está fazendo a construção invertida, né? Esses mortos dominam a muitos pela força, pelo sangue, mas são incapazes do próprio domínio. E o Cristo na cruz estava mostrando o próprio domínio, não o domínio dos outros. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz. Que tesouro? O tesouro real do mundo, né? Ali está meu coração, né? E eu vou tecendo fios, né? Como aranha, e morro nos fios tecidos pela aranha. Eu estou tecendo a minha própria morte. Eu sou responsável pela minha própria morte. A ideia da aranha, do fio, é a ideia da responsabilidade, da ação, da reação, de eu colher os frutos de mim mesmo. Então, enquanto eu estou morto, interminavelmente nesse círculo de reencarnações de baixo teor espiritual, eu estou tecendo minhas teias. E eu estou permanecendo aí. O Emmanuel chama isso de afogados na carne. Porque eu fico afogado na encarnação, e não consigo avançar do ponto de vista espiritual. E ele continua. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará a conta de loucos. Olha quantos loucos a gente tem hoje, se a gente começar a querer mostrar o mérito da cruz, a grandeza da cruz, a força moral da cruz, a beleza da cruz. Um monte de gente vai falar, você está louco? Porque ali foi só derrota, ali foi morte, ali ele foi vencido. É difícil compreender essa mensagem no mais profundo. E o mais profundo não está na matéria, o mais profundo está no espiritual. Então, se a gente repetir essa mensagem ao irmão que tem essa visão, que tem o seu tesouro no mundo, né, ele vai falar que a gente está louco. Aí o Emmanuel diz, mas todos nós
que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos, a cruz foi um supremo testemunho, e os testemunhos são os grandes momentos de provação e de avanço no mundo espiritual. Nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, quanto o mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Então, nos testemunhos, nas dificuldades, segue o discípulo para o mestre. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Nesse momento a gente segue o caminho do mestre, que a gente vence, que a gente enfrenta. Da mesma maneira como o mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. É tão oculta essa glória que 2000 anos depois, muitos de nós ainda não entenderam essa glória oculta da crucificação, quando o mestre subiu para o Pai, mostrando qual é o caminho da verdade, porque o Pai é essa verdade. E a gente acha tudo isso a negação absoluta, a derrota absoluta. E a gente continua aqui buscando primeiro o reino dos homens. Um texto do livro Vinha de Luz fala assim: ouçamos atentos. Ele está chamando a atenção para a gente prestar atenção, para a gente ouvir atento. Foi nesse versículo também de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Emmanuel faz um comentário: apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Todos nós temos dificuldade de equilibrar essa bússola, por quê? Porque a minha bússola está na morte, não está na vida. A minha bússola está nas coisas que desmancham, está nas coisas que morrem. A minha bússola está no mundo. O meu tesouro está no mundo. Eu não tenho o tesouro no reino de Deus. Eu não busco primeiro o reino de Deus. E depois vem Lucas 12:34. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Onde é que eu estou colocando esse tesouro? Paulo aos Efésios 5, só algumas coisinhas, alguns versículos que remetem a gente nessa reflexão. Paulo aos Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes. Quem está dormindo é quem? São esses afogados na carne. Somos nós afogados na carne, né? Esses mortos interminavelmente nas reencarnações de baixo teor espiritual, colocando o tesouro e o coração nas coisas do mundo, sem buscar primeiro o reino de Deus. Desperta nós, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. O Cristo vai esclarecer quando? Quando eu me levantar de dentro dos mortos, quando eu deixar de ser esse morto que se ausenta do Espírito. Então eu preciso me reencontrar nessa condição de imortalidade. Aí o Cristo me esclarecerá. Então a cruz passa a ter um novo sentido. Paulo, na carta aos Gálatas também, 6:8. Quem semear na carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quem vai semear na carne? Vai botar o tesouro na carne. E quem botar o tesouro na carne vai colher o quê? O que a carne oferece. O que a carne oferece? A carne vira pó. A carne é matéria, se desfaz. Então, quem semeia no que se desfaz, vai colher esse vento do que se desfez. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É esse elemento novo, que é o elemento espiritual, que ensina a gente a refletir melhor. Agora, já caminhando para o final, tem um texto no livro Pão Nosso, Jesus para o homem. Ele mostra um pouco desse caminho de Jesus, que parece derrota. Quanta coisa, olha esse grande espírito, quanta coisa ele teve que se diminuir para chegar no nível nosso, inferior, e mostrar o caminho de volta. Olha o que o Paulo disse numa carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E achado em forma como homem, o Cristo encarnado, e achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, sendo obediente a quem? À vontade do Pai. Sendo obediente até a morte, que seja feita a vossa vontade. E morte de cruz. Aí o Emmanuel comenta,
Olha o caminho que o Cristo fez para chegar até a gente. De celeste pastor a ovelha oprimida. De poderoso trono à cruz do martírio. Do verbo santificante ao angustiado silêncio na cruz. De advogado das criaturas a réu sem defesa. Dos braços dos amigos ao contato de ladrões. De doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre, que aprenda esse caminho. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Aí, para encerrar, 2 versículos do Evangelho de Lucas, para a gente refletir com as lições do Cristo. Lucas 11, 27. Enquanto assim falava, uma mulher do meio da multidão levantou a voz e disse-lhe: Bem-aventurados o ventre que te trouxe e os peitos a que fostes criado. Mas Jesus respondeu: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Olha se não está a lição da cruz aqui também. A mulher estava dizendo que bem-aventurado era quem? O mundo, a matéria, o corpo que trouxe, o útero que trouxe, o peito que amamentou. E Jesus disse: Não, minha filha, não é isso. Bem-aventurado não é essa que me trouxe, embora seja. É porque a questão não é essa. Bem-aventurado é o quê? São aqueles que ouvem a mensagem. E a mensagem está aí há 2000 anos e a gente ainda não é bem-aventurado, porque a gente fica procurando o ventre que trouxe e o peito que amamentou. Esse ventre que trouxe, o ventre que trouxe e o peito que amamentou são a forma, são o que é do mundo, são o que é de matéria. Não é buscar primeiro o reino de Deus. E a gente não consegue, a gente fica nessa visão. E aí o Cristo vem falando: não é isso. Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra, que entendem a mensagem da cruz. Então entender a mensagem da cruz é ouvir essa palavra. Agora falta o quê? Observar. Observar é viver essa palavra da cruz. E mais um para encerrar, o Lucas também, 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E por que a gente fica aí de Jesus em Jesus e fazendo filme, fazendo isso, e fazendo drama, fazendo demonstrações formais de forma, de conteúdo humano, de conteúdo que desintegra, e a gente não consegue entender a mensagem e seguir essa mensagem. Esse é um grande desafio, que nesse momento de paixão do Cristo, que essas palavras de Jesus e esses ensinamentos do Emmanuel possam provocar em nossos corações uma reflexão. O Cristo não está morto. O Cristo não vai voltar, porque ele não foi. A mensagem está aqui. E essa mensagem de Jesus é esse cristianismo que vem avançando sobre a humanidade aos poucos. Mas em alguns momentos da história da humanidade, essa mensagem do Cristo ficou escondida. Ficou escondida por quê? Porque os homens se apropriaram dessa mensagem e colocaram seus interesses acima da mensagem do Cristo. Aí os interesses humanos esconderam a mensagem do Cristo. E os homens comandaram em nome de Jesus os outros homens, mas comandaram com o quê? Com aqueles mesmos desejos de antes, com o egoísmo, com as vitórias sangrentas, com o orgulho, com a avareza, com a vaidade e etc. É preciso se libertar. E se libertar é seguir o Cristo nesse aspecto. É encontrar a vida na cruz. Que Deus nos abençoe e que cada um consiga, a cada dia, se esforçando, buscando encontrar essa mensagem. E essa mensagem está dentro de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Boa Páscoa.